Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Haribol. Bom dia a todos, Hare Krishna. Meu nome é Harinath Das. Quero agradecer aí o convite feito pelo Prabhupada Vilma Das para fazer essa leitura de hoje do livro muito sagrado, do livro muito incrível, auspicioso, transcendental, o livro Sri Chaitanya Charitamrita, que é a biografia de Sri Chaitanya Mahaprabhu e seus associados eternos. Então, vamos aqui iniciar, nós vamos fazer a leitura hoje. Estamos na primeira parte de Chaitanya Charitamrita, que é o Adi Lila. Estamos no capítulo 10, no capítulo intitulado O Tronco, os Galhos e os Subgalhos da Árvore Chaitanya, descrevendo todos aqueles que participaram desta lila, desse passatempo transcendental, que é o aparecimento do Avatar dourado, aquele que liberta a era de Kali com a propagação do cantar do santo nome, do Mahamantra Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Então, antes de mais nada, quero prestar minha reverência ao meu amado mestre espiritual, Shri Bhakti Sundar Govindadeva Goswami Maharaj, e aos meus amados mestres espirituais instrutores, Abhai Charanarvinda Bhaktivedanta Swami Maharaj, Shri Prabhupada e Shri Bhakti Raksasha Deva Goswami Maharaj. Om Agyanantimirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshur Militan Jana Tasmai Shri Gurave Namaha Vanchakalpatarubhyasta Kripa Sindubhya Vacha Patita Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Então, hoje estamos lendo. Aí, ontem foi um dia muitas pessoas aqui no Rio de Janeiro, né, no templo Hare Krishna, aqui no Tayangá. Tivemos Snanayatra, que é o evento anterior ao Ratha Yatra, que será no próximo domingo. Então já inicia aqui hoje, depois essa live vai ficar gravado, né, no YouTube. Hoje é 26 de julho de 2026. Então no próximo domingo, dia 2 de agosto, na orla do Leblon para Ipanema, teremos aí este evento incrível, que é o desfile, né? A procissão das suas senhorias, das divindades do Rio de Janeiro, Jagannatha Baladeva Subhadra. Então, todos estão convidados de antemão aí, né? Então, vamos aqui iniciar com o verso 122, vamos ler até o verso 127 do capítulo 10 do Adi Lila. O primeiro verso é o seguinte: Nila Chale Ei Sabha Bhakta Prabhu Sange Duistane Prabhu Seva Kaila Nanarange. Tradução das palavras de Lachale em Jagannatha Puri. Ei, estes sabatodos Bhakta devotos Prabhu Sange na companhia do Sr. Chaitanya. Duistane, em 2 lugares. Prabhu Seva, serviço do Senhor. Kaila, executado. Namarangue, de diferentes maneiras. Tradução literal é a seguinte: mencionei especialmente todos esses devotos porque eles acompanharam o Sr. Chaitanya Mahaprabhu na Bengala e na Orissa e o serviram de muitas maneiras. Repetindo, esse aqui é o autor, né?
Srila Krishnadasa Kaviraja. Mencionei especialmente todos esses devotos porque eles acompanharam o Sr. Chaitanya Mahaprabhu na Bengala e Orissa e o serviram de muitas maneiras. Significados dados por Abhayacharya Aravinda Bhaktivedanta Swami Maharaj Srila Prabhupada. A maioria dos devotos do Sr. Chaitanya vivia na Bengala e Orissa. Por isso são celebrados como Gaudias e Orias. Atualmente, porém, pela graça do Sr. Chaitanya Mahaprabhu, seu culto está sendo propagado por todo o mundo. E é muito provável que no futuro da história do movimento do Sr. Chaitanya, europeus, americanos, canadenses, australianos, sul-americanos, asiáticos e pessoas de todo o mundo sejam celebrados como devotos do Sr. Chaitanya. A Sociedade Internacional para a Consciência de Krishna já construiu um grande templo em Mayapur, Navadvipa, que está sendo visitado por devotos de todas as partes do mundo, como predito pelo Sr. Chaitanya Mahaprabhu e antecipado por Bhaktivinoda Thakura. Então, isso aqui já né, quando escreveu esse comentário, já estava no Ocidente, já com uma certa expansão, né, por todo o mundo, inclusive neste templo, construindo esse templo de Mayapur e Navadvipa, né? Então aqui, como disse, né, vamos aqui falar um pouco como predito pelo Sr. Chaitanya. Então essa predição está aqui no livro Chaitanya Bhagavata, né? O Chaitanya Bhagavata, que é outra biografia anterior, né, do Sr. Chaitanya, que fala o seguinte, né? A fim de iniciar esse aqui é o próprio Chaitanya Mahaprabhu, né, que está falando, né? A fim de iniciar o movimento de Sankirtan, descendi a este mundo através de tal movimento. E a fim de iniciar o movimento de Sankirtan, descendi a este mundo. Através de tal movimento, irei liberar este pecaminoso mundo material. Meu coração desconsidera as pessoas serem avanas ou asuras. Nesta yuga todos cantarão meus nomes. Liberarei os intocáveis, os asuras, os yavanas, os párias, todos, né, os shudas e todos os demais. Nesta yuga daria todos o serviço devocional, pelo qual anelam os semideuses sábios e siddhas. Aqueles intoxicados com estudos, riqueza, aristocracia familiar e conhecimento, todavia, não se tornarão meus devotos, pois eles os criticam e os ofendem. Nesta yuga, eu os privo de tudo, e assim eles não conhecem minha identidade verdadeira. E aqui está o verso, né, famoso. Né? Em todas as vilas e cidades desta terra, meu nome será pregado. Então aqui é a profecia do próprio Chaitanya Prabhu. Depois o próprio Nityananda Prabhu também repete isso. Né? Todas as vilas aldeias, né? O som dessa meridanga será ouvido, o santo nome, a dança, essa dança transcendental. Então, Chaitanya Mahaprabhu, né, também profetizou, né? Chaitanya Mahaprabhu também é um profeta. Então, e aqui Srila Prabhupada diz, né, predito pelo próprio Sr. Chaitanya, né, Mahaprabhu, como já lemos, e antecipado por Bhaktivinoda Thakura. Bhaktivinoda Thakura, ele tinha um periódico, né, que ele escrevia, e aqui tem um artigo, esse periódico era o Sadhana Toshani. Então, no volume 4, na edição 3 de 1885, né, que aí 150 anos, né, mais ou menos, Srila Bhaktivinoda Thakura diz, né,
Shikalipavanavattara. Sri Chaitanya Deva veio a Srinavadoipa para libertar as divas perseguidas por Kali. Harinama Sankirtana é o Dharma apropriado para Kali Yuga. E juntamente com seus servos e associados, ele instruiu as entidades vivas desse mundo sobre isso. Ele não veio para libertar apenas alguns homens da Índia. Olha aqui. Que alguns falam, né? Chaitanya Prabhu falou que ia pregar em todas as vilas e aldeias. Então é só da Índia, né? Bhaktinoda, ele diz que não, né? Ele não veio para libertar apenas alguns homens da Índia. Seu principal objetivo era libertar todas as entidades vivas de todos os países do mundo inteiro e pregar a religião eterna, Nitya Dharma. Sr. Chaitanya diz no Chaitanya Charitamrita, que lemos aqui agora, né? Em todas as cidades e vilas que existem na superfície da terra, meu nome será propagado. Não há dúvida de que essa ordem questionável se cumprirá. Olha aqui. Não há dúvida de que esta ordem questionável se cumprirá. Atualmente existem muitos processos religiosos no mundo, e quando todos estiverem maduros, se tornarão a religião de Nama Sankirtana. Então, Bhaktivinoda tinha essa tese, né, de que naturalmente, com o amadurecimento dos processos religiosos existentes, né, eles migrariam, né, automaticamente para Nama Sankirtana, né? Isso está acontecendo, de certa forma, porque a maioria das religiões, né, se utilizam da musicalidade, da música, né, do cantar, para propagar suas filosofias, suas ideias, né, seu Dharma. Então, nós vemos isso, né, acontecendo. Né. Isso certamente parece ser verdade. Hoje em dia, em todo o mundo, grandes esforços estão sendo feitos em nome da religião. E parece que uma religião pura, que é a essência de todas as religiões, em breve emergirá. Qual é essa religião? Nos países ocidentais, na Ásia, todas as religiões estão em conflito. Qual o sentido de termos todas essas religiões? Eles perguntam, né? Algumas dessas religiões estabelecidas mantêm crenças irracionais. Então, Bhaktisiddhanta vai descrevendo, né, até chegar, né, que o Dharma Supremo, na forma incomparável de Harinama Sankirta, em breve se propagará por todo o mundo. Então, esse Dharma Supremo do Cantado Santo Nome se propagará por todo o mundo. Já estamos vendo os sintomas em todos os lugares. Já com Kartalas, Meridanga, os cristãos começaram a provar o néctar do Santo Nome. Eruditos cristãos estão encomendando as Miridangas e Kartalas de Chaitanya. Isso aqui é inédito, né? Eruditos cristãos estão encomendando Miridangas e Kartalas de Chaitanya Deva, enviando-os para a Inglaterra. Pela misericórdia Vaishnava, nossa consciência se purifica ao ouvirmos as glórias da suprema excelência dos infinitos santos nomes de Krishna, cantados na Assembleia de Brahmanas. Então, aqui Bhaktinoda, ele aprofunda mais esse tema, né, como sendo inevitável que esse movimento fosse se espalhar por todo o mundo. Né? O próprio Bhaktivinoda Thakura, né, escreveu muita literatura, muitos livros, e alguns livros ele enviou para algumas bibliotecas do mundo. Né? Ele enviou, inclusive, para bibliotecas americanas, bibliotecas inglesas. Então, esses livros, os livros, né, com essa mensagem, foram enviados. Né? Então, a semente foi plantada. Né? Bhaktivinoda foi o primeiro a escrever, né, a traduzir até, né, livros Vaishnavas para o inglês, né, escrever seus próprios livros em inglês. Né. Então já tinha uma visão, né, mais ampla. Né, mais ampla. Bhaktival Hare Krishna, bom dia. Então Bhaktivinoda Thakura já tinha essa visão, né, da propagação do Santo Nome, propagação desse Dharma por todo o mundo. Né. E depois Bhaktisiddhanta, né, seu filho, já na prática já fez isso também, né? Já enviou discípulos para a Inglaterra, para a Alemanha. Né? Então a semente já começou com Bhaktivinoda Thakura. Né? E
foi lá ampliada pelo desejo de Bhaktisiddhanta, né, de realmente enviar, né, Bhaktisiddhanta, na época, né, que ele enviou os discípulos perguntaram, mas como é que a gente vai iniciar, né? Como é que o senhor vai iniciar esses devotos nesses países, né? E Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura, né? Grande, né? Ele perguntou quanto custava, né? Uma ligação telefônica. Isso aí em 1920, né? 1920, 1930. Ele perguntou quanto custava uma ligação internacional, né? Para a Inglaterra, para Londres. Porque ele iria dar iniciação. Olha que visão, né? Muito além de seu tempo, né? Muito além de seu tempo, né? Ele perguntou quanto custaria uma ligação para Londres, né, telefônica, que ele iria iniciar os discípulos por telefone. Por telefone, vídeo por chamada. Hoje em dia já acontece isso, né? Mas olha, 100 anos depois, né? Olha que avançado, né? Bhaktisiddhanta tinha essa visão muito ampla, né? Então, já mencionamos aqui que Chaitanya Mahaprabhu, Nityananda Prabhu, eles profetizaram esta ida, né? Essa propagação do Santo Nome. Bhaktivinoda Thakura escreveu artigos falando sobre isso, né? Tem uma história antiga também, né? Que é considerado o primeiro ocidental a se converter ao Vaishnavismo, né? Depois as pessoas podem pesquisar aí na internet, tem a história mais ampla, né? Deste diplomata grego, né, chamado Heliodoros. Heliodoros era um embaixador grego, né, que acabou chegando na Índia, né? Isso aí provavelmente foi antes de Cristo, pelo que eu me recordo, né? Foi um pouco antes de Cristo isso. Essa história é muito antiga. E tem um pilar, né? Ou foi um pouco depois, né? Tem um pilar, né? Garuda, né? Esse pilar de Garuda é muito... Tem muitos lugares na Índia que tem uma coluna, né? Bem alta, tem Garuda lá em cima, né? Então esse Heliodoro chegou na Índia e se converteu ao... Ele virou devoto de Vishnu, né? Então Vaishnava, né? Então ele mandou construir esse pilar na frente de um templo, um Garuda lá no topo, e lá embaixo tem uma inscrição, né? Falando, né? Heliodoros, né? Embaixador grego, né? Diplomata grego, né? E lá, né? Falando que a sua devoção ao Senhor Vishnu. Então, considerado o primeiro ocidental a se converter ao Vaishnavismo, né? Isso é muito antigo, né? E com Chaitanya Mahaprabhu esta semente, né, começou realmente a se propagar, né? Primeiro se propagando por toda a Índia, né? E quando falar Índia, né, o mapa daquela época era um pouco diferente, né? A Índia era bem mais expandida ali pelo Paquistão, Bangladesh, né? Ali pelo... Não existia Nepal, não existia esses países, né? Era tudo Índia, né? Butão, era tudo Índia. Então, esse Dharma eterno, né? Esse culto a Krishna, né? Foi expandido, né? E depois, Bhaktivinoda Thakura, né? Como dito aqui por Srila Prabhupada, começou esta história realmente da propagação por todo o planeta. Vamos aqui para o verso seguinte, verso 123. Kevala nilachalei prabhura ye bak. Kevala nilachalei prabhura ye bhaktagana sankishepe kariya kichu sesabakatana. Tradução das palavras Kevala apenas, Nilachale, Jagannatha Puri, Prabhura do Senhor, Yeye, todos aqueles, Bhaktagana, devotos, Sankshepe, em resumo, Kariye eu faço, Kichu alguns, Sesaba todos aqueles, Katana narração.
Permitam-me descrever brevemente alguns dos devotos do Sr. Chaitanya Mahaprabhu em Jagannatha Puri. Aqui não tem nenhum comentário, vamos para o verso seguinte. Verso 124, 125, 126. Nilachale Prabhu Sange Yata Bhakta Gana Sabara Adyaksha Prabhura Marma Duijana Paramananda Puri Ara Swarupa Damodara Gadadara Jagannatha Shankara Vakreshvara Damodara Pandita Thakura Haridasa Raghunatha Vaidya Ara Raghunatha Dasa. Tradução das palavras: Nilachale em Jagannatha Puri, Prabhu Sangue na companhia do Sr. Chaitanya, Yata todos, Bhaktagana devotos, Sabara de todos eles, Adyaksha, os líder, Prabhura do Senhor, Marma coração e alma do Ijana, duas pessoas, Paramananda Puri, Parananda Puri, Ora e Swarupa Damodara, Swarupa Damodara, Gadadara Gadadara Jagadananda, Jagadananda, Shankara Shankara, Vakreshvara, Vakreshvara, Damodara Pandita, Damodara Pandita, Thakura Haridasa, Haridasa Thakura, Raghunatha Vaidya, Raghunatha Vaidya, Ara e Raghunatha Dasa, Raghunatha Dasa. Tradução literal: entre os devotos que acompanharam o Senhor em Jagannatha Puri, dois deles, Paramananda Puri e Swarupa Damodara, eram o coração e alma do Senhor. Entre os outros devotos estavam Gadadara, Jagadananda, Shankara, Vakreshvara, Damodara Pandita, Haridasa Thakura, Raghunatha Vaidya e Raghunatha Dasa. Vamos aqui aos significados dados por Abhayacharana Vrinda Bhaktivedanta Swami Maharaj Srila Prabhupada Ki. O Chaitanya Bhagavata Antyakanda, capítulo 5, afirma que Raghunatha Vaidya foi visitar Sri Chaitanya Mahaprabhu quando o Senhor estava hospedado em Panihati. Ele era um grande devoto e possuía todas as boas qualidades. De acordo com Chaitanya Bhagavata, ele era anteriormente Revati, esposa de Balarama. Qualquer pessoa que ele olhasse alcançaria imediatamente a consciência de Krishna. Ele vivia à beira-mar em Jagannatha Puri e compilou um livro chamado Stana Nirupana. Então vamos aqui ao Chaitanya Bhagavata, que cita, fala sobre este Raghunatha Vaidya. Aqui tem a descrição de vários devotos que estavam ali acompanhando o Sr. Nityananda Prabhu. Aqui, cadê? Lakshmana. Descrevendo aqui. Dessa forma viviam os Chaitanya e Nityananda como dois irmãos em Jagannatha Puri. Certo dia o Sr. Chaitanya sentou-se com Nityananda Prabhu em local reservado. Chaitanya disse: ó grandioso Nityananda, escute por favor. Você deve retornar imediatamente a Navadvipa. Então Chaitanya Prabhu deu essa instrução, né? Para que o Sr. Nityananda, né, fosse... Com minhas próprias palavras eu prometi, farei com que todo sujeito infame, caído e deplorável afogue-se na bem-aventurança do amor estático. Se você, no entanto, também se portar como um sábio pacífico e silencioso, que Chaitanya Mahaprabhu, né, teve a primeira fase de sua vida, né, os 24 primeiros anos, viveu em Navadvipa. Depois ele toma sannyasa, né, entra para a ordem de vida renunciada e vai para Jagannatha Puri e fica mais 24 anos, né, mas ali ele entra num humor, né, muito específico, né, de completa imersão em prema, né, completa imersão em bhava. Ele começa ali a manifestar muitos sintomas estáticos, né. Como dito aqui, nesse Paramananda Puri e Swarupa Damodara, eles estavam sempre ali, né,
servindo o Senhor, né? Então, ele diz aqui, né, que, né, se você, no entanto, falar para Nityananda Prabhu, os dois estavam em Jagannatha Puri, né, também se portar como um sábio, pacífico e silencioso, rejeitando sua selvagem empolgação, que há de liberar as caídas almas desse mundo, né? Então, Chaitanya Prabhu teve esse discernimento, né? Falou, se ficar nós dois aqui, né, só entrando em esses aqui, quem que vai pregar, né? Quem que vai sair para pregar toda essa mensagem, né? Então ele dá esse ultimato, né? Tendo recebido essa instrução do Senhor Nityananda Prabhu, Nityananda Prabhu imediatamente partiu com seus associados a Bengala Ocidental. Então, Nityananda Prabhu partiu com seus associados para pregar, né? E um dos, né, tais grandes almas acompanharam o Senhor Nityananda, repletas de júbilos, que eram Ramadasa, Gadadara Dasa, e esse que está citado aqui, e o Sr. Srila Prabhupada está falando dele, né? Raghunatha Vaidya, né? Então aqui no verso 239, no capítulo 5, é dito: Raghunatha Vaidya estava imerso na sublime personalidade de Mãe Revati, né? Mãe Revati. E o outro verso aqui que fala mais adiante, que fala o seguinte. Aqui. O médico descreve aqui, né, mais detalhadamente. O médico ayurvédico Raghunatha Vaidya Upadhyaya era puro e generoso. Seu olhar era capaz de invocar em todo e qualquer coração o amor pelo Senhor Krishna. Então, que qualquer pessoa que ele olhasse alcançaria imediatamente a consciência de Krishna. Então, esses livros descrevem essas personalidades, né? E você lendo esses livros, né? Lendo os artigos de Bhaktivinoda Thakur, né? Compreendendo o que foi a missão de Chaitanya Mahaprabhu, né? Não foi só é tão complexo, né? Como que isso chega até nós, né? No Ocidente. Né? Mas essa história estava toda lá, né? Já escrita, né? Já profetizada, já descrevendo, né? Todos esses associados descritos aqui, né? Nesse capítulo 10 do Chaitanya Charitamrita, no Adilila, né? Todos contribuíram, né? Para que essa mensagem chegasse até nós e atualmente está sendo propagada. Então, esses associados serão sempre lembrados, né? Sempre lembrados. Muitos são anônimos, né? Tem muitas personalidades anônimas, né? Como Srila Prabhupada, né? Ele vem ao Ocidente, né? E muitos ajudaram, né? Muitos ajudaram até de forma anônima. E alguns, né, não são nem descritos, né? Mas todos contribuíram, né? Todos contribuíram de alguma forma, né? Um pouquinho que seja, para a propagação do cantado santo nome, do Dharma da era, do Namasankirtana, que é o Dharma apropriado desta era de Kali para se desenvolver consciência espiritual, consciência de Krishna, né? A forma pela qual a forma mais fácil, né? A forma mais apropriada nesta era de se aproximar de Deus, né? De se adorar, né? E nada mais, nada menos apropriado do que se adorar aquele que está propagando esse santo nome, aquele que iniciou, aquele que é o avatar desta era de Kali, avatar dourado, que é Chaitanya Mahaprabhu. Né? Então, por isso que sempre, antes de cantarmos o santo nome, né, cantamos os santos nomes de Krishna. Cantamos os santos nomes de Chaitanya Mahaprabhu e seus associados, Panchatattva, Mahamantra. Né? Existem 2 Mahamantras, né, que Srila Prabhupada trouxe ao Ocidente. Mahamantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. E o Panchatattva Mahamantra, Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadara, Sri Vasadi Goura Bhaktavrinda. Então, sempre quando
cantamos inicialmente o Panchatattva Mahamantra, isso já nos liberta de qualquer tipo de ofensa no cantar do Santo Nome, né? Qualquer tipo de ofensa, né, ela é perdoada, né, por Shri Chaitanya Prabhu, Nityananda Prabhu e seus associados, né? Então eles não viam quem era qualificado, quem não era qualificado. Isso daqui é escrito no Chaitanya Charitamrita, né? Simplesmente eles distribuíam o néctar, né? Não via quem estava qualificado para receber ou não, né? Se a pessoa era um brahmana 2 vezes nascidos, né? Que seguia todos os princípios, né? Que fazia todos os seguia todos os horários, os titis diários, os muhurtas, né? Seguia todos os padrões védicos, né? Eles simplesmente nem tinham esse pensamento, né, de apontar os erros dos outros, né? Você é um caído, você não. Simplesmente Chaitanya Prabhu dava essa ordem, Nityananda Prabhu, vai e pregue a todos, né? Dê a misericórdia a todos, propague cantar do Santo Nome a todos, né? Todos, até aos animais, né? Propague aos bestas, os mais caídos, né? E Chaitanya Prabhu, né, ele fazia, né, às vezes essa distinção aqui, né? Aqueles intoxicados com estudos, riqueza, aristocracia familiar e conhecimento, todavia não se tornarão meus devotos, por eles criticam os devotos e os ofendem. Nesta yuga eu os privo de tudo, e assim eles não conhecem minha identidade verdadeira. Então ele mandava pregar, mas ele tinha essa exceção, né, uma certa exceção. Mas quando ele dá essa ordem para Nityananda Prabhu, né, Nityananda Prabhu simplesmente ele fala assim: então estes, né, não podem receber o Mahamantra Hare Krishna, né, os santos nomes de Krishna, pois eu darei os santos nomes do Senhor Gauranga, né? Eu darei o próprio. Por isso que Nityananda Prabhu também é conhecido como Kripa Avatara, né? Aquele avatar da misericórdia, né? Então, esses que eram exceção, né? Chaitanya Prabhu, nem esses ele quis salvar, né? Nityananda Prabhu, ele, não, esses eu vou dar uma coisa especial, vou dar os santos nomes de Gauranga. E ele fez isso, né, para os mais caídos, né, para os ofensores, né, como o Jagai Madai, que é o exemplo máximo, né, aqueles que eram ofendiam os devotos, né. Ele foi lá e pregou para esses, né, para muçulmanos, ele pregou para todos, né, todos. E isso continuou, né, até os dias de hoje. Lila Govinda, Hari Krishna, Haribol. Então, o movimento do Senhor Chaitanya, né, o movimento Hare Krishna, né, ele veio ao Ocidente e mesmo aqueles que estão ofendendo, aqueles que estão debochando dos devotos, né, às vezes nós saímos nos harinamas pelas ruas, né, às vezes as pessoas que querem simplesmente debochar, né, eles vêm dançando junto com a gente para os amigos ficarem rindo, né. Alguém entra lá no meio do nosso canto, nossa dança, né, e fica lá debochando, né, como fazendo brincadeiras, né, para os amigos, né, filmarem, os amigos rirem, né. Então, eles vêm com uma certa tipo de deboche, né, deboche com os devotos, né. Mas até esses, né, eles ouvem, canta errado, ele ouve o santo nome, se associa com os devotos. Então, pela misericórdia de Nityananda Prabhu, até esses, né, até esses ofensores, debochados, né, para eles também, né, eles ouvem pela própria boca que sai, né, as ofensas, deboche, pelo gestual, mas pelo ouvido entra o santo nome e este o purifica e liberta dessa ofensa, né, dessa ofensa. Então, esse movimento é um movimento para todos, né, para todos aqueles que realmente estão sobre a face da terra. Vamos aqui para o último verso, que não tem nenhum comentário, que é o seguinte: Ityadika Purva Sangi Bada Bhaktagana Nilachali Hari Kari
Prabhura Sevana. Tradução das palavras Ityadika. Todos esses e outros, Purva Sanghi, antigos associados, Bada muito, Bhaktagana, grandes devotos, Nilachali em Jagannatha Puri, Nahi restantes, Kare faça, Prabhura do Senhor, Sevana serviço. Todos esses devotos eram associados ao Senhor desde o princípio. E quando o Senhor estabeleceu residência em Jagannatha Puri, eles permaneceram lá para servi-lo fielmente. Então, né, tá lembrando aqui, vão ter o Jagai e Lila Govinda. Jagai e Madai eram de famílias brahmínicas, mas nós servimos a comedores de carne, sendo ainda piores. Foi o que disse Shilarupa e Sanatana a Chaitanya Mahaprabhu. Isso mesmo, né? Isso mesmo. Tem agora, esse foi meu Parangurudeva, Shridhar Maharaj disse, né? Que nós somos Anabela Oliveira, Hare Krishna, nós somos mais caídos, né? Somos mais caídos que Jagai Madai, né? Porque pelo menos Jagai Madai, depois que eles se converteram, né? Eles nunca mais cometeram nenhum pecado, nunca mais cometeram nenhuma ofensa, né? Eles se tornaram muito humildes, né? Ele até hoje tem o, o lugar lá em Navadvipa, onde Jagai e Madai tiveram essa conversão, né? Tem uma ponte, né? No Rio Ganges lá que construíram, e tem um local lá que é o Titi, né? Sagrado lá deles, onde eles ficavam à margem do Ganges, eles ficavam varrendo o chão, que era o lugar onde os devotos passavam, né? Então eles se tornaram varredores de rua, né? Eles varriam, né, aquela poeira e eles prestavam reverência, todos, né? Jagai e Madai, eles prestavam, como eles eram beberrões, né? Eles geralmente estavam muito embriagados. Eles falavam assim, a gente nem sabe a quem a gente ofendeu, né? A gente ofendeu tantas pessoas, a gente está embriagado, a gente nem sabe, né? A quem a gente ofendeu. Então todas as pessoas que eles viam passando por aquele lugar, eles prestavam dandavates para nãos e pediam desculpa, pediam perdão a qualquer tipo de ofensa, né? Então eles não sabiam que eles tinham ofendido, eles pediam perdão a todas as pessoas, né? Então eles se tornaram pessoas muito piedosas. A partir da conversão eles nunca mais cometeram nenhuma ofensa. E nós, né? Nós depois da nossa conversão, nós cometemos ainda muitas cometemos ainda muitas ofensas, muitos pecados, muitos caídos, somos ocidentais, somos muito caídos, né? Mesmo depois que nós recebemos a misericórdia, ainda cometemos muitas falhas, né? Então somos mais caídos do que Jagai e Madai, né? Krishna Keshava, Haribol, Hare Krishna, o Rei Vaishnava Thakur, a grande Vaishnava, Chaitanya Bhagavata. E aqui tem um texto aqui, né? Falando de Jagai e Madai, né? Isso. É um texto longo aqui, né? Que fica pulando quando a gente clica, né? Aqui. Os ladrões sofrem apenas uma vida no inferno, enquanto os ofensores dos Vaishnavas sofrem termináveis misérias, né? Uma pessoa pode ser bem versada em todos os 4 Vedas, mas se mesmo assim ela mantém uma atitude ofensiva para os Vaishnavas, ela será condenada. Então, assim, mas mesmo esses ofensores, né, foram libertos, como Jagai Madai, né, foram libertos por Nityananda Prabhu, né? Então está escrito aqui, né? Comete ofensa aos pés do lótus do seu Titânio, do seu Nityananda, né? Então, o movimento do Senhor Chaitanya Nityananda, ele é muito misericordioso, né? Ele liberta todas as pessoas, até os ofensores, né? Não há castigo eterno, né? Não há um castigo eterno para ofensores, né? Todos vão, mesmo nas próximas vidas, né? Eles terão oportunidade, né? De se converter, né?
e de adorarem o Senhor e alcançarem prema, né? Alcançarem amor puro por Deus, né? Então, mesmo domingo que vem teremos o Hatha Yatra aqui no Rio, né? Acontece isso, né? Como mencionado anteriormente, né? Vamos pela orla ali, vem muitas pessoas, né? Domingo de sol, né? As pessoas geralmente vão à praia, né? E bebem, né? Fazem alguma coisa. Então, às vezes vem, né? No meio da procissão, né? Entra aquelas pessoas, né? Bem animadas, né? Entram pessoas animadas ali no meio, né? E às vezes, né? E elas ouvem, né? Seus cinco devotos e veem as deidades, né? Recebem, são vistas pelas deidades, melhor visto, né? Recebem um darshana, né? Jagannatha Baladevi Subhadra, né? E ouvem o santo nome, né? Então, mesmo aqueles que ofendem, né? São ofensores, né? Recebem, né? Nem que seja o Namabasa, né? A sombra do santo nome. Tudo tem um efeito positivo, né? Neste mundo material. Esse Dharma, o Dharma da era é esse, né? O cantar do santo nome, Harinama Sankirtana. Então, aqueles que ouvem, aqueles que entram em contato, né, com esta filosofia, aqueles que entram em contato com os devotos, aqueles que entram em contato com as deidades, aqueles que entram em contato com a literatura, aqueles que entram em contato com a praçada, né, com o alimento espiritual, aqueles que entram em contato, né, com toda esta bhakti, aqueles que entram em contato com todos os tipos de propagação desta filosofia, desse todo, né, todo contato que tenha, né, de qualquer tipo que seja, né, mesmo direto ou indireto, né, mesmo a pessoa por inocência, né, entre em contato, né, ou desconhecimento entre contato, né, tudo isto é levado em consideração. Tudo isto tem uma forma positiva, vai dar frutos positivos em algum momento de sua vida atual ou em suas futuras vidas, né? Então, vamos nos prolongar muito e vamos encerrar aqui por hoje. Obrigado a todos que estiveram aí presentes. Desculpe qualquer falha na apresentação dessa literatura transcendental. Todas as glórias, Srila Prabhupada. Lila Govinda, aquele que fala, que fala que só Srila Prabhupada é devoto puro, comete Vaishnava a parada. Mas quem é que fala só isso, né? Tem alguma pessoa que fala isso, né? Deve ser falando assim que depois de Srila Prabhupada, né? Deve ser isso, né? Que antes, muitos devotos puros, né? E a misericórdia, né? Como vamos julgar, né? Quem é e quem não é, né? Um devoto avançado. Srila Bhakti Vinod Thakura fala isso, né? Que um canista de Kari, né? Aquele neófito, ele não sabe quem é canista, quem é Madhyama, quem é Uttama, né? E, na verdade, ele acha que só ele, na verdade, ele acha que ele é um devoto puro e que todos os outros são neófitos, todos os outros são canistas. E Bhaktivinoda fala que aquele que é o Madhyama, né? Aquele que está no meio do processo, né? Já está um pouco mais maduro, ele sabe quem é um canista e quem é um Uttama, né? Quem é um neófito e quem é um devoto puro. E o devoto puro, o Tamadikari, ele acha que ele é um devoto canista e que todos são devotos puros. Essa é a diferença, né? Essa é a diferença. Então, aquele que fica com esse tipo de julgamento, né? Quem é devoto ou quem não é, né? Quem é avançado e quem não é avançado, né?
Então, isso aí geralmente essa pessoa não sabe, né, quem é quem, né? Geralmente essa pessoa é um canista, né? E agora um devoto Madhyama, que já é raro nesse mundo, né? Olha que a Kali Yuga está assim tão avançada. Estamos só no início, né? Que é raro encontrar um devoto Madhyama. Muito raro, né? Também, né? Imagina um Tama, um devoto puro, né? Então, hoje em dia é raro, né? Como vamos dizer quem é um devoto puro, né? Muito raro, né? Muito raro mesmo, né? Um Tama de cara. E Madhyama tá ficando cada vez mais escasso no mercado, né? Tá escasso. Então, eu que sou um canista, né? Eu não faço ideia, né? Então, obrigado a todos. Todas as glórias a Srila Prabhupada. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Reverência a todos, obrigado a todos. Haribol!